E aí a gente entra justamente no ponto que você estava citando, tio Rei, do desrespeito às regras do jogo, né? Na sua coluna, quando você entra nesse ponto, você cita uma questão muito importante que é justamente a da impunidade, do porquê certos candidatos fazem o que fazem durante a campanha, muito ali nessa certeza de que nada vai acontecer. A gente tem um destaque importante aqui hoje também, na verdade, de uma movimentação de ontem, do TSE falando sobre isso e que tem sido tratado aí como um recado justamente a Pablo Marçal por se tratar de questões de abuso de poder econômico, destaque aqui do Sakamoto na nossa home do UOL, TSE aprovando então algumas alterações no texto da resolução que configura o abuso de poder econômico, eles mostrando ali, reforçando que podem ter a candidatura cassada e serem condenados até 6 meses e 1 ano de detenção, candidatos que ofereçam dinheiro a pessoas não registradas como profissionais de suas campanhas para aumentar redes sociais, candidatos que incentivarem terceiros a lucrarem com a monetização de cortes de vídeo que os beneficiem, mesmo que não paguem a eles diretamente, vender ou doar produtos relacionados à sua campanha em plataformas digitais. Recado, é claro, que pode ser tratado e lido para todos os candidatos nesse contexto de pleito eleitoral, mas que fica aí muito diretamente voltado a Pablo Marçal, tendo em vista os destaques que a gente tem acompanhado desde o começo da campanha, né? Pois é, o que já está acontecendo, né, com Pablo Marçal? Tem uma campanha no TikTok, que é um impulsionamento ali e que remunera. Ah, mas tem nada a ver com a candidatura dele. Bom, a ver. O que eu acho é o seguinte, Natália, eu mesmo já empreguei essa expressão e ela tem a sua graça, né? Quando a gente fala assim, a quinta série disputando, a quinta série disputando, a quinta C, né? E, e eu dei aula, né? Fui professor durante muito tempo, não do primeiro grau, né? Foi de segundo grau e do cursinho. Mas sei mais ou menos o comportamento de sala de aula, sei como é que é a fusarca de sala e sei também de quando estudante, né? Eu não era exatamente da Fusarca, mas também não era muito longe. Então, a gente sabe como é. A gente usa essa metáfora, mas ela é imprópria, né? Ela é imprópria, porque é a velha história, né? A turma da Quinta C, como a gente brinca, a turma do fundão, né? Que faz bagunça, não sei o quê. No geral, pelo menos era no meu tempo, era gente divertida, mas que precisava de corretivo, né? Precisava ser mantida na linha, porque se não fosse mantida na linha, não se dava aula, não é isso? E desde que o professor tenha ali as condições objetivas, os professores lutam hoje com muitas dificuldades, mas havendo as condições objetivas, eu, quando dei aula, tinha, para manter, então, unida a turma, a ordem, não sei o quê, isso você tem vários truques, inclusive, que os professores conhecem, né? Para despertar atenção, até, claro, evocar, né, a regra do jogo, né? Expulsar da sala, sei lá o quê. Mas a quinta série não fazia tão mal assim, né? A quinta série era molecada, moçada, meninada fazendo bagunça. O que se tem aí é muito mais grave. A gente precisa entender a gravidade de uma figura como o Pablo Marçal. Que por mais apalhaçado que ele pareça e se mostre, né? Para usar de novo a expressão do Caetano Veloso da música Anjos Tronchos, ou dos Anjos Tronchos do Vale do Silício, falando das redes, os palhaços macabros, né, que surgiram no Império e nos seus vastos quintais, uma referência, claro, ao Donald Trump, e nos seus vastos quintais, a coisas como Bolsonaro aqui, ou Viktor Orbán na Hungria, ou Nayib Bukele em El Salvador, né? É, isso é muito sério. Isso é muito sério porque isso tem um poder de desestruturar a política, de corroer as instituições, de levar a disputa para o vale tudo. Olhe como o debate em São Paulo
muito em razão desse senhor, eu diria principalmente em razão desse senhor, olhe como o debate está rebaixado. Hã? Não é só ele que fala besteira, outros falam também. A tal da Marina Helena do Novo chegou a dizer no debate do UOL que o problema mais importante do Brasil hoje é o impeachment do Alexandre de Moraes. Calcule você. Olhe para o ar, para a água, para o fogo. Assim, o problema mais importante para ela é o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, há besteira sendo dita aos montes. Mas é claro que ele responde, principalmente ele responde pela baixaria na disputa, né? À medida que ele força as coisas para esse terreno, né? Por isso mesmo, eu lancei a questão, e tem mais gente tratando disso na imprensa, eu acho ótimo, questionando se esse cara é aceitável no debate, né? Em primeiro lugar, no que nos diz respeito. Tratei disso ontem, mas eu acho importante, vou insistir. Esse cara é aceitável no espaço do debate? Esse cara é aceitável no ambiente da democracia? Ou ele usa as licenças que a democracia lhe faculta e faculta a todos nós, justamente para corroer a democracia? Essa questão não é nova. Essa questão é antiquíssima. Essa questão vem do Karl Popper, né? A sociedade aberta e seus inimigos. Esse tipo de coisa deve ser tolerável na democracia? E mesmo a gente na imprensa deve ser tolerável? Eu acho que não. Acho que não. Porque o debate do UOL, ainda que tenha tido momentos civilizados, ou quase, de qualquer modo, foram os momentos em que se responderam a perguntas da produção do debate, dos jornalistas, né? Provou-se uma coisa que eu disse aqui: o embate entre eles é só chance para baixaria. Isso deveria ser banido de debate. Pergunta entre eles é mentira, ninguém quer perguntar, ninguém quer responder. Agora, as perguntas da imprensa melhoram o padrão, ainda que eu acho que tem que ter o direito de dizer assim: o senhor não respondeu, não foi isso que eu perguntei. Agora, é inaceitável, né, que se tente fazer um debate em que Amanda Klein tenha tido que se comportar daquele modo. E não estou reprovando, acho que ela fez bem em ser firme, mas assim, Deus do céu, veja, quinta série, não, é mais do que isso. É mais do que isso. É o comportamento de quem não respeita limites, no debate e fora dele. É o comportamento de quem não respeita instituições. E nós não podemos, porque é um risco, a história está cheia de exemplos, nós não podemos normalizar esses comportamentos, achar que isso pode fazer parte do ambiente democrático, do ambiente da disputa. Aliás, vale para Jair Bolsonaro também, né? Daí que eu defenda a punição exemplar para aqueles que fizeram o que fizeram no 8 de janeiro, que Bolsonaro seja condenado e vá para a cadeia. A democracia não pode conviver com isso. Agora, há a questão legal, né? Esse meu texto dessa madrugada, ele começa falando do Alexandre de Moraes, dizendo: é curioso, Alexandre de Moraes continua na mira, curioso, Alexandre de Moraes continua na mira, e não há nada de curioso nisso, de especial na mira da extrema-direita, né? O que me parece absurdo é que esteja na mira também de alguns setores da imprensa, quando Alexandre de Moraes ousou cumprir a lei. Foi isso que ele fez. Ele ousou aplicar a lei. Leis para coibir gente como Pablo Marçal, elas existem. É que eu acho que não estão sendo aplicadas.
Então, o TSE faz um comunicado, fazendo alertas, a Justiça Eleitoral não age de ofício, né? A Justiça Eleitoral, ela tem um poder de regulação do processo eleitoral sem similar na Justiça Comum. Não existe nada na Justiça Comum que tenha esse mesmo padrão normativo, né? Esse mesmo poder normativo. Então, a Justiça Eleitoral ela tem um poder normativo, né? De especificar regras, dizer, olha, isso aqui quer dizer tal coisa, quase de autorregulamentação ali do processo eleitoral, e é necessário que tenha, porque coisas novas estão surgindo todos os dias que podem fraudar fundamentos da eleição. Agora, para que ela puna, é preciso que ela seja acionada. Já foi algumas vezes em relação ao Pablo Marçal, a punição não aconteceu. Vamos ver o que vai ser. De saída, me parece que abuso de poder econômico está dado por definição. Aí é preciso saber se nós vamos ter a coragem de aplicar, nós como sociedade, de aplicar a lei e de defender que se aplique a lei. Porque há uma tolice por aí, especialmente entre sedizentes pensadores liberais, né, que é preciso agir com muita parcimônia, porque, afinal de contas, não se pode interferir na vontade do eleitor. Não, na vontade do eleitor, não. Não é? Desde que aquela vontade do eleitor e a pessoa em que ele vai votar esteja adequada às normas da democracia. Porque se a vontade do eleitor for escolher alguém que está pregando golpe antes mesmo de ser eleito, bom, então essa pessoa não pode nem ser candidata. Porque se ela está se candidatando a destruir a democracia, é preciso que a democracia se encarregue dela. Hã? Então, é preciso que haja dureza na aplicação, então, das regras, né? Desde que haja a provocação da Justiça Eleitoral, para que se tome as providências. O Alexandre ousou aplicar a lei, e ousa. E quando a gente tem de dizer que se ousa praticar a lei, a gente pode estar com um problema. A aplicação da lei não pode ser matéria de ousadia. Tem de ser obrigação. Não é? Então, essa eleição de São Paulo um pouco marca o colapso de um modelo que a gente vinha tendo até agora e com o qual a gente vinha lidando. Eu acho que não dá mais para conviver e para tolerar essas pessoas. Hã? É preciso que se lhes aplique a lei, e existem leis, e eu entendo que pela aplicação das leis que já existem, Pablo Marçal não deveria continuar candidato. Hã? A Justiça Eleitoral acho que já deixou de decidir corretamente quando teve chance, vamos ver daqui para frente, né? E acho que nós mesmos, jornalistas, não temos poder normativo, mas representamos, enfim, uma espécie de ideia de bem público, né? Embora assim os veículos tenham seu respectivo viés, e é normal que tenha, mas aí muitos tendo, tudo bem, né? Mas existe na imprensa séria o compromisso com a verdade, né? Compromisso com a regra do jogo da democracia. Então a gente acha que precisa pensar também, né, no que nos compete. E no que diz respeito à lei, ela tem de ser aplicada. E tem de ser aplicada já.
não depois. Né? Porque é muito mais grave do que quinta série. São pessoas que ameaçam a democracia. É disso que se trata. Né? Em si usando O das Pablo Mar... ferramentas. Não, é em si usando das ferramentas da própria democracia para questionar a própria democracia, e é uma história se repetindo, né, tio Rei, de certa forma. E se você deixa isso acontecer, isso vai longe, porque eu acho curioso que alguns colegas de esquerda, amigos de esquerda, achem que o Chávez é esquerdista, né? Vocês estão ouvindo um miado ao fundo, é do Miguelim, tá, gente? Meu gato. Aqui está tendo uma reforma na cozinha, ele não pode ir para lá. Não, deixa ali, deixa Oh, aqui. meu Deus. Ele não Sou pode ir para muito fã lá. de gatos na tela. Minha É, terapeuta não é. aguenta mais, tadinha. Vive passando as minhas duas. E ele não pode ir para lá, ele quer ir, ele quer ficar passeando, e Mas aí ele ele quer fica ouvir me dando. Reinaldo Azevedo, deixa Eu ele. vi, Não, Reinaldo. não... Não, ele adora ficar onde eu estou. Eu sou predileto dele, não há dúvida. Né? Então, a gente tem, é preciso que a gente pense com muita seriedade nessas coisas para que, enfim, a gente aprimore a democracia. A democracia pode acabar. Eu dizia do Chávez, o Chávez, que muitos acham de esquerda, né? Mas a democracia venezuelana acabou de eleição em eleição. É preciso lembrar isso. A democracia venezuelana não foi destruída pela falta de eleição, foi até pelo excesso. De eleição em eleição, se arrancando licenças para destruir a própria democracia. Então você pode destruir a democracia com instrumentos da própria democracia. É por isso que ela precisa saber se defender. Né? Então, e a extrema-direita é hábil para fazer essas coisas, mas a extrema-direita usa o mote liberdade de expressão. Liberdade de expressão é pretexto para o vale tudo. Né? E nessa lógica do vale tudo como um todo, a gente vai proliferando, ouvindo cada vez mais um ódio à política como um todo, e isso que, de certa forma, historicamente, desperta a paixão pelos extremos, né, tio Rei? Que, de certa forma, aí Isso. não agregam como um todo. E você sabe que uma outra coisa que me incomoda muito, eu tenho falado muito, não é da coisa a respeito, e aqui também, mas esse seu gancho vale reiterar, né? Eu acho muito engraçado o que eu chamo de pensamento normalizador, né, dos Marçais e dos Bolsonaros, que começa com aquele papo estranho, quer dizer assim, mas também a política convencional, ela não oferece mais resposta para as pessoas. Mas também os políticos, olham como eles abusam. Mas também os políticos, olha os políticos com olhos políticos. Sim, a política, a democracia, sempre essas coisas vão ser insuficientes. Sempre serão insuficientes. Motivo para desagrado vai haver sempre. E aí eu costumo perguntar: não havia motivo para os alemães estarem tristes na República de Weimar? Havia. Um monte. Ou então, para que os italianos estivessem muito chateados na década de 20 do século passado? Um monte. Ou os espanhóis? Ou os portugueses? Então agora nós vamos normalizar os fascismos italiano, alemão, português, espanhol. Sim, insatisfação com a política sempre existe, não é? A questão é saber a resposta, qual é a resposta aceitável. E uma vez que nós temos o regime democrático, nós temos como lutar por respostas aceitáveis. Né? Por isso é importante. E, né?
com certeza. E aí entra em toda aquela lógica da importância das instituições, até quando a gente faz comparações com o exterior como um todo, né? Essa manutenção aí da nossa democracia, né, Tio Rei? Mas para a gente dando sequência aqui na nossa pauta, já que a gente estava falando como um todo aí de anjos tronchos do Vale do Silício, dos seus algoritmos, de redes sociais, queria falar com você aqui sobre o X, nosso antigo Twitter, que tá aí dando saudade em muita gente, que hoje acordou feliz, que viu lá que do nada o Twitter estava funcionando, muita gente repercutindo isso, falando sobre o Supremo Tribunal Federal, chegou a informar que aparentemente ali foi só